Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo. E aí, turminha, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Aqui, tudo tranquilo, tudo em paz. Turminha, então vamos lá dar continuidade aos nossos estudos. Nós, até então, a aula anterior, o módulo 4, nós estudamos, nós vimos como que se deu o processo de hominização, como que se deu o processo de evolução da espécie humana. O homem ele passa a ter domínio do fogo, o homem ele faz uma transição de nômade a sedentário. Portanto, ele não vive mais mudando de um lugar para o outro em busca do seu próprio alimento, ele já passa a ter o domínio da agricultura, portanto, ele deixa de ser coletor e passa a ser agricultor, deixa de ser um simples caçador e começa a criar seus próprios animais também, e isto vai fazer com que a relação entre seres humanos e meio em que ele habita e a relação entre seres humanos e outros grupos de seres humanos passem também por transformações. Os grupos humanos, os seres humanos, eles não vão passar apenas por mudanças físicas, mas a relação entre eles e o meio em que vivem, e eles e entre outros grupos humanos também vai passar a mudar. E isto é o que nós vamos abordar aqui neste novo módulo, no módulo 5. Como que começam a ocorrer, como que começa a acontecer esta interação entre estes grupos humanos que cada vez mais, devido a este processo de hominização, devido a este processo de conhecimento cada vez mais adquiridos por estes grupos humanos, conhecimento de agricultura, domínio do fogo, produção de instrumentos que auxiliam na agricultura, armazenamento de alimentos, tudo isso vai acabar culminando para que as relações sejam transformadas, sejam modificadas. Aqueles grupos que até então eram grupos pequenos, eles passam a ser grupos maiores. Grupos que viviam de maneira isolada um do outro passam a viver de uma maneira em comum com outros grupos, passam a ter contato entre estes grupos, inclusive muitos destes grupos humanos, posteriormente, lógico, estamos falando aqui ao longo de milhares de anos, estes grupos passam inclusive a conviver juntos de uma maneira harmoniosa, dando origem depois às grandes cidades, inclusive grandes civilizações que teremos ao longo de nossa história. E óbvio que dentro destes grupos vão começar a se destacar algumas coisas, como por exemplo o surgimento do pensamento religioso. Vimos que o ser humano ele se diferencia de outros animais pelo fato de poder raciocinar, de poder criar. E a questão da religião ela se faz muito presente. A curiosidade humana, desde sempre, está presente. Perguntas como de onde viemos, para onde vamos, são perguntas que sempre, instigaram aí a mente dos seres humanos. E quando, em muitas vezes, a razão não explica isso, o pensamento religioso ele vem como uma forma de mostrar este caminho, dar respostas para isso. Tudo bem? Por exemplo, vamos lá. O Brasil é um país de sua maioria cristã, seja católica ou protestante. Existem outras formas de expressão religiosa no Brasil também, sem dúvida alguma, islamismo, judaísmo, tantos outros grupos que seguem outras fontes, outros pensamentos religiosos. Aqui no Brasil, predominantemente, é o cristianismo. Se fôssemos, por exemplo, para uma região no Oriente Médio, sem dúvida alguma, iríamos nos deparar com grupos de maioria muçulmana. Se formos em outras regiões, como na Índia, por exemplo, a maioria da população segue ao hinduísmo. E aqui nós vamos ver, neste módulo 5, como que começa a surgir este pensamento religioso. Muitas vezes pensamento religioso este ligado à natureza. Daí, inclusive, a existência da pluralidade de deuses, o chamado politeísmo.
Dentro do cristianismo, as três maiores religiões, hoje é importante destacar, cristianismo, islamismo, tá? E o judaísmo são as três principais religiões do mundo. Não que outras não sejam importantes, lógico que são importantes, mas estas três religiões, elas são monoteístas. Shalom, o que significa monoteísmo? Monoteísmo, a existência de um único Deus, tudo bem? Porém, nós vamos perceber aqui neste módulo novo como que quando surgem essas religiões por estarem ligadas, principalmente a maioria delas, a elementos da natureza, será cercada pelo politeísmo, que em oposição ao monoteísmo, que é a existência de um Deus, o politeísmo, ele tem a crença em vários deuses. Tudo bem? Então, essa será a proposta deste módulo, essa será a proposta destes nossos estudos, entender, compreender como que se deu a origem deste pensamento religioso, como que ela é hoje nas diferentes partes do mundo. Será que existe uma religião só que está certa? A sua, a minha, a do outro? Ou será que cada religião ela está correta, a sua maneira dentro daqueles que seguem, daqueles fiéis que seguem aquela religião? Então vamos abordar como que se deu esta forma de pensamento religioso, como que ela é ligada à natureza, como que isto foi importante. A religião ela tem uma importância muito grande quando se diz respeito à formação dos estados, porque a religião era uma maneira de que aquelas pessoas, aqueles grupos se identificavam, se reconheciam como tal. Isso a gente pode ver que ao longo dos anos, né, foi cada vez mais ganhando força. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente se identifica, muitas pessoas se identificam através da religião, mesmo com suas diferenças, sejam elas políticas, sejam elas as mais diferentes que forem, né? Mas elas encontram uma identidade na religião, tá? Então nós vamos abordar aí como que se deu este momento onde o homem passa a conviver, a ampliar o seu ciclo de relacionamento com outros grupos, ampliando, né, por conta deste processo de evolução, e como que isso chega aos dias de hoje. Tudo bem? Então, no nosso momento online, nossa aula, a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Então, um forte abraço, beleza? Fica aqui meu abraço virtual, e o mais importante, hein, galera? Não se esqueçam, fiquem em casa.